Olá, jogador de PUBG! Olá, jogadora de PUBG! Tudo bom com vocês? Aqui é o Teacher Gama, com o Colégio Cida, para mais uma aula de inglês. E a aula de inglês de hoje, meu querido quarto ano, é uma aula de inglês especial, uma aula de inglês interessante. Você pode estar em casa descansando, mas o tio Gama está aqui trabalhando porque nós estamos todos felizes aprendendo inglês. Ui! Colégio Cida, a extensão do celular. A aula de hoje começa com a revisão e depois da revisão a gente se prepara para jogar Free Fire. Não, para a gente aprender novas palavras. E com isso, eu espero que vocês estejam bem acomodados, bem sentados e se liga aí que é hora da revisão. Na aula passada nós falamos um pouco sobre animais domésticos, pets, da forma como se escreve na tela, ó. P-E-T-S, e falamos também sobre wild animals, ou animais silvestres, que são os animais que vivem na natureza. E a forma de se escrever está na sua tela. W-I-L-D, animals. A-N-I-M-A-L-S. Os três animais domésticos que nós falamos foram o dog, que se escreve dessa forma, ó, D-O-G, e se pronuncia dog. O cat, que se escreve dessa forma, ó, C-A-T, e se pronuncia cat. E o bird, que é o B-I-R-D, e se pronuncia bird, que é o passarinho, tá bom? Dos wild animals, nós falamos do lion, L-I-O-N, o tiger, T-I-G-E-R, e falamos também da snake, S-N-A-K-E, snake. Vocês devem ter feito a revisão, fizeram o exercício, achei muito bom os exercícios que eu recebi, fiquei esperando alguns outros, mas não chegaram ainda. Lembre-se que vocês estão sendo, ó, tô vendo quem está prestando atenção ou não, mas para essa semana a gente vai dar continuidade a este conteúdo. Então, não esqueça de clicar no botão joinha para você curtir esse vídeo. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Não esqueça de dizer que você estuda no Colégio Cida. Não esqueça de dizer que o Teacher Gama ama todos vocês. Então, para começar essa aula, depois da revisão dos nomes, nós vamos começar com alguns verbos. Mais especificamente, um verbo que ele pode ser utilizado tanto como verbo principal, como verbo auxiliar. Nessa aula, ele vai ser utilizado como verbo auxiliar, porque ele vai estar associado a outros verbos. E em alguns casos ele vai ser utilizado como verbo principal. Primeiro você tem que entender o quê? Que um verbo é uma palavra que designa, isso no português ou em qualquer língua, uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Ele tem essas três funções. Os verbos, eles são palavras que descrevem ações e eles têm três. Três? Produção? Três? Três mesmo. E eles têm três tempos verbais. Os verbos eles se apresentam no infinitivo, quando eles não estão conjugados com nenhum outro tipo de sujeito, e eles podem ser conjugados mudando no português o seu sufixo de acordo com a pessoa em que eles estão. Eles concordam com todas as pessoas, desde a primeira pessoa do singular até a última pessoa do plural, que é a terceira pessoa do plural, tá bom? O verbo que a gente vai utilizar hoje, inicialmente, é o verbo to can, ok? O verbo to can se escreve desta forma que está na sua tela. To, porque ele está no infinitivo, ou seja, ou ele termina em AR, ou ER, ou IR, ou OR, e ele tem, depois com espaçozinho, o can, que é o C-A-N. To can, T-O, espaço C-A-N. O to só vai ser utilizado quando eu estiver utilizando no infinitivo. O verbo to can é um verbo auxiliar e um verbo principal, que significa poder, tá bom? Então, com isso, a gente já tem esse verbo, deixa ele memorizado. Vamos treinar agora a parte vocal. Eu falo, você repete. 1, 2, 3. To can, to can, to can. Ok? Good. Então, dos animais, a gente já sabe 3 domésticos e 3 silvestres. Para um animal doméstico que eu vou colocar hoje, ele vai ser este animal que está na sua tela agora. Eu não gosto desse animal porque ele é um roedor. E você já sabe o nome dele? Já. Em português a gente fala hamster. A gente fala hamster, hamster.
Ele se escreve da seguinte forma: H-A-M-S-T-E-R, hamster. Só que em inglês, esse A ele vai ter um som de E, hamster, ok? Então a gente vai utilizar a palavra hamster para se referir a este roedor. A palavra hamster se escreve igual à palavra que é utilizada no português, só que a pronúncia do A ela é fracionada, ele vira um Ezinho, hamster, ok? Se eu quiser utilizar o hamster, é um bom animal de estimação. Ele normalmente fica guardado em gaiolas, o hamster, ok? Ele fica naquelas rodinhas, correndo, para lugar nenhum. Tem até um comercial que tem o ratinho, o hamster, que vai correndo, 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 e compra uma roda, uma esteira para o seu dono. É mais ou menos isso que o hamster faz. Para os animais silvestres, nós vamos pensar num animal diferente, um animal que utilize algumas das letras que a gente precisa. E eu, particularmente, gostaria de utilizar para a aula de hoje o animal horse, ok? Em português, horse é cavalo. Cavalo é um animal de 4 patas, é um quadrúpede, e ele é um animal muito comum nas fazendas. Por quê? Porque ele já foi utilizado como meio de transporte antigamente, hoje em dia ele é utilizado somente na área rural. A palavra horse se escreve da forma como você está vendo agora na sua tela, H-O-R-S-E, tá bom? Então, para os animais domésticos, a gente ganhou um novo animal, que é o hamster, ok? Para os animais silvestres, ou wild animals, a gente ganhou um novo animal, que é o horse, ok? Don't forget this, por favor. Então, tio, para que o verbo to can se nós estamos aprendendo animais? Porque a gente vai começar a falar sobre os animais e a gente vai começar a dizer sobre o que os animais podem ou não fazer. Se eu digo que o verbo to can é o verbo poder, logo eu vou ter que atribuir alguma coisa a poder, tá bom? Poder, ele vai ter um contexto diferente de acordo com a frase. Para isso, nós vamos aprender 3 verbos básicos, tá bom? Primeiro, é o verbo swim, ou to swim, no infinitivo. Ele se escreve da seguinte forma, como vai aparecer agora na sua tela. To, porque está no infinitivo, T-O, espaço, swim, S-W-I-N, que é o verbo nadar, tá bom? Tá na primeira conjugação do português. Então, swim é a habilidade que os indivíduos têm de se movimentar debaixo da água. O segundo verbo é o verbo run. Ele vai aparecer agora na sua tela. É o verbo to run no infinitivo. É o to, T-O, espaço, run, R-U-N. O verbo to run é o verbo correr, tá bom? E o terceiro e último verbo, mas não menos importante, é o verbo fly, que é o verbo voar. E também o nome de uma das nossas professoras. Mentira, não, o nome dela é diferente. É Flyane e o verbo é fly. Flyane. Então o verbo to fly, ele se escreve da seguinte forma. T-O, tá no infinitivo, espaço, F-L-Y. To fly. Eu falo o verbo, cada um dos verbos, e você repete 3 vezes cada um, pra gente não perder o costume, tá bom? To run. To run. To run. To swim. To swim. To swim. To fly. To fly. To fly. Ok? Então, quando eu tenho 3 verbos e eu tenho os animais, agora eu posso passar para o processo de construção de frases. O que é o processo de construção de frases? É quando eu deixo de falar apenas do animal ou deixo de falar de uma palavra específica e eu começo então a entrar no mundo do inglês e eu começo a construir frases, orações que eu possa passar para outras pessoas, ok? Então, nesse contexto, a gente vai utilizar as seguintes palavras. A primeira delas é, nós vamos utilizar o animal de estimação, o pet, nós vamos utilizar o dog, ok? Então, observe na tela a construção da frase a seguir. Dog, eu vou colocar ele no plural, vocês já sabem que plural é quando tem mais de um elemento, logo eu vou adicionar um Szinho no final, dogs, ok? Vou utilizar o verbo to can, não no infinitivo, então vou tirar o to, vou utilizar só o can, dogs can, ok? E vou utilizar um outro verbo, vai ser o verbo principal. Nesse caso, eu vou utilizar o verbo run. Eu não vou usar o to porque ele não está no infinitivo, está conjugado. Então, dogs can run. Essa frase ela diz o seguinte: cachorros podem correr. Eles podem correr? Podem, porque cachorros correm, e muito.
Se duvidar, se você colocar o tio Gama em um cachorro, o tio Gama não pega o cachorro. O cachorro vai... O tio Gama vai tentar correr, mas ele é gordinho, ele vai sair bolando no chão. Mentira, brincadeira. O tio Gama sabe correr, porque o tio Gama já correu com vocês, lá na quadra, e eu já ganhei de muita gente. Você lembra disso? Que eu sei. Então, com isso, eu posso dizer que eu entendi que o can, ele é utilizado como um verbo não principal, que ele associa uma outra característica do indivíduo. Nesse caso, do animal, porque a gente está trabalhando com seres humanos. Dogs can run. Cachorros podem correr, tá bom? O que nos leva a uma outra situação. E essa situação é a que eu digo que é uma das mais importantes, tá bom? Primeira delas é a situação fundamental em que o indivíduo não pode fazer alguma coisa. Quando este indivíduo ele não pode fazer alguma coisa, eu não posso afirmar só com o can. Porque o can, ele significa que algo pode ser feito. Então, para isso, a gente precisa pegar e fazer uma afirmação de negação. Ih, tio, confundiu foi tudo. Tô entendendo mais nada. Vou desistir do inglês, desligar aqui a câmera, não quero mais saber disso não. Não se desespere, meu amigo. Porque colocar as formas negativas em inglês é mais fácil do que você imagina. E se você acha que não consegue, você consegue. Eu confio em você. E com isso, a gente vai então entender o próximo ponto da questão. Quando eu quero colocar a palavra, ou a frase, a oração, na forma negativa, eu tenho que adicionar uma coisa que eu já expliquei para vocês umas 500 mil vezes, mas eu vou explicar de novo, porque eu gosto de explicar. É a partícula not, essa que vai aparecer na sua tela agora. A partícula not, ela é escrita com o N, o O e o T, e ela se pronuncia not, ok? Então, toda vez que eu adicionar o not depois de um verbo, que não seja um verbo principal, porque ela só pode ser adicionada depois de verbos auxiliares. Excelente, Lorena. Então, quando eu coloco o not depois de um verbo auxiliar, eu estou negando a frase, mesmo que ela seja uma afirmação. Parece confuso? Não, não vai ser confuso, não. Vocês lembram que eu utilizei o verbo to swim, ok? O verbo to swim é o verbo nadar. E eu tenho também uma outra palavra que eu conheço, que é a palavra bird. No plural, birds, ok? Então, eu vou utilizar a frase birds, essa palavra que está vendo na sua tela agora. Vou adicionar o verbo, que vai ser um verbo auxiliar. Birds can, ok? Vou adicionar um verbo principal, swim. Olha a oração. Birds can swim. Pássaros podem nadar? Não. Então, a frase pássaros podem nadar, afirmando, está verdadeira? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar a frase para que ela se adeque então, a realidade. Como é que eu vou fazer isso, Tigão? Eu vou pegar a palavra birds, eu mantenho a palavra birds, eu mantenho a palavra can, que é o verbo poder, o verbo auxiliar poder, vou adicionar depois do can a partícula de negação not, tá bom? Birds can not, e no final vou colocar o verbo principal, que é o verbo swim. Birds cannot swim, ok? This is a point. Então a gente tem que pássaros não podem nadar. Com isso, a gente pode fazer a mesma coisa com os animais silvestres, ou com os wild animals, ok? Por exemplo, snakes, lembrando que esse S no final significa que eu não estou falando de uma cobra, eu estou falando de mais de uma cobra. Can swim. Essa frase é verdadeira ou é falsa? Pensemos. Verdadeira. Por quê? Porque cobras podem nadar. Então essa frase que está aqui na frente da tela de vocês é uma frase verdadeira. E ela procede. Por quê? Porque se as cobras não pudessem nadar, eu deveria dizer o quê? Snakes cannot swim. É o caso, por exemplo, se eu utilizar a frase snakes can run, ok? O termo run, ele é mais utilizado para quem tem pés. E isso é uma opinião pessoal dentro da gramática. Não estou dizendo que é uma regra geral. Posso dizer que uma cobra pode correr, porque ela pode rastejar rapidamente. E se eu considerar rastejar rapidamente como correr, logo a cobra pode correr. Mas como a cobra não tem pés, então a gente vai dizer que a cobra não pode correr, tá bom? Vamos refazer essa frase como se a cobra não pudesse correr. Então pensa comigo. Como é cobras em inglês? Tem que ter o S no final. Snakes. Como é o verbo auxiliar? O verbo poder. Can. Como é a partícula de negação? Not. Como é o verbo principal? Run. Snakes cannot run. Partindo desse princípio, nós temos 3 verbos. Aprendemos uma partícula de negação.
E nós temos agora 8 animais, sendo que 4 deles são pets e 4 deles são wild animals. Qual é o exercício de casa para vocês e um dos exercícios mais importantes? Porque agora faz parte do processo de construção de frases. Vocês vão pegar cada um dos animais e vocês vão dizer o que eles podem e não podem fazer. Não estou entendendo, tio. Vai aparecer na lousa um exemplo com a palavra dog. Dogs, não esqueça de colocar as palavras no plural, por favor. Dogs can run. Certíssimo, porque os cachorros eles podem correr. Dogs can swim. Cachorros podem nadar. Certíssimo. Dogs can not fly. Os cachorros não podem voar. Então, eu vou fazer isso com cada um dos 8 animais que eu testei até agora. Todos os 8 animais. Eu vou pegar a palavra, vou colocá-la no plural. Desculpa, porque a gente está falando rápido demais. Vou pegar a palavra o animal, seja ele um pet ou um wild animal. Vou colocar essa palavra no plural. Vou adicionar o verbo auxiliar, que é o can. Vou pensar no verbo principal, se o animal pode ou não fazer aquela ação, sendo que as ações são run, swim and fly. E depois eu vou ver se eu coloco o not ou não, antes de colocar o verbo principal. Depois que eu escrever essas, vão ser 8 vezes 3, 24 frases. Eu vou escrever todas elas num pedaço de papel e vou anotar o meu nome embaixo delas e vou tirar uma foto, tá bom? Desse exercício e mandar para um dos números que está aqui embaixo, que é um dos números ou do Colégio Cida ou do Tio Gama. Tio, eu não consegui fazer o exercício, eu não entendi o exercício. Tá vendo esses números que estão aqui embaixo? Entre em contato com o Tio Gama e pergunta, porque perguntar não mata ninguém, tirar dúvida é importante pra caramba, tá bom? Então tire as suas dúvidas, não fique com dúvidas, porque o conteúdo ele é crescente, é como se fosse uma escada, se faltar um degrau, dá para subir, se faltar 2, ainda dá para subir, se faltar 3, você cai lá embaixo. Então você vai aprendendo e se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o Tio Gama ou com o colégio e peça orientação. Fez esse primeiro exercício, tá bom? Você vai mandar para o Tio Gama a fotozinha do exercício para que o Tio Gama possa ver. Eu já recebi as fotos da aula passada, fiz uma correção e já joguei no Ava de vocês, que vai ser a plataforma. Nesse outro aspecto, a gente vai ter um outro exercício. É um exercício de visualização, tá bom? Você vai ler para o tio, você vai pedir para alguém gravar para você todas as 24 frases, tá bom? Snakes cannot fly. Você vai ler todas as frases. Você vai gravar falando todas essas frases e você vai mandar no e-mail aqui embaixo pro Tio Gama ou pro Colégio Cida, que o Colégio Cida redireciona pro Tio Gama, tá bom? Gama, Teacher Gama, por que você está pedindo isso? Por quê? Porque mesmo a gente tendo aulas online, eu ainda preciso ter uma noção de como vocês estão falando. Porque vocês sabem que o inglês que a gente tem no Colégio Cida é um inglês bilíngue. Ele está treinando vocês dentro do contexto gramatical de escrita, mas também dentro do contexto da fala. Então eu preciso saber se você está entendendo o que eu estou falando e se você consegue repetir o que eu estou falando para que futuramente você construa suas próprias frases, tá bom? É muito exercício de casa? É, mas você já conhece o Tio Gama. O Tio Gama passa muito exercício. Por quê? Porque ele dá as explicações mastigadinhas e ele quer ver vocês se desenvolvendo dentro da área do inglês. Por quê? Porque no futuro vocês serão futuros poliglotas, vão falar vários idiomas. E inglês tem que ser um deles, tá bom? No mais, eu fico no aguardo das explicações de vocês e das mensagens. Não esqueçam de fazer o exercício de casa, porque futuramente a gente vai começar a trabalhar o material novamente. E essa parte é fundamental para entender o conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato e eu vejo vocês aqui, neste mesmo canal, na próxima semana, para que a gente tenha uma próxima aula de inglês, viu? No mais, eu espero que vocês estejam tudo bem, estejam muito bem. Não esqueçam de lavar as suas mãos, de usar máscaras e evitar aglomerações. Estou com saudades, mas isso não significa que o Tio Gama não vai cobrar as aulas, porque tem aula de inglês? Sim! Seja online ou seja presencial, você está no meu coração e eu sei que vocês estão me assistindo e fazendo tudo direitinho, tá bom? Kisses, kisses. Bye bye. See you around.